Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículos 40 e 41. O nosso tema de hoje, endireitando caminhos. O texto diz o seguinte: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. E aí o texto continua mostrando a oração que eles fizeram, mas apenas esse convite à oração já é suficiente para a nossa meditação dessa manhã. E nós vamos falar então, como eu disse, sobre endireitando caminhos. Como é que nós podemos ter alvos, expectativas de mudança de vida nesse novo ano? Certamente você, possivelmente ontem mesmo, fez alguns votos a Deus, você alimentou no seu coração desejos de mudança, expectativas que você tem para esse novo ano e para a tua própria vida, o que é que você pretende oferecer a Deus. Mas como é que nós podemos realmente saber o que é que precisa ser mudado? Como é que nós podemos entender, avaliar a nossa vida e entender o que é que precisa ser mudado? E onde é que nós vamos encontrar a força, a capacidade para que a gente possa fazer isso? Como é que eu posso fazer uma avaliação correta? Então, o texto nos ensina a esquadrinhar os nossos caminhos, a colocá-los à prova. Se eu, por exemplo, me comparar, eu como pastor, me comparar a um pastor fiel, a um grande exemplo, um grande modelo de vida, talvez eu me sinta aquém. Mas se eu me comparar com certos lobos que andam por aí nos nossos dias, pessoas que são absolutamente infiéis, eu vou me achar muito bom. Como é que eu posso realmente saber o que é que agrada a Deus? Como é que eu posso esquadrinhar? Como é que eu posso testar, avaliar a minha vida? Como é que eu posso chegar no final do ano e estabelecer alvos, propósitos? Onde é que eu vou encontrar a direção para isso? E esse texto nos dá algumas direções muito importantes. A primeira delas, coloque a sua vida à prova. Em primeiro lugar, você precisa desejar colocar a sua vida à prova. Talvez você tenha feito alvos, planos para esse novo ano, tenha expectativas de coisas que vão mudar, e você está esperando que isso venha dos outros, venha do mundo, venha da família, venha de alguém, mas você não colocou a sua vida à prova. É a sua vida em primeiro lugar que precisa mudar. O maior poder de mudança para você é quando a sua própria vida muda, não é quando você fica na expectativa de que as circunstâncias mudem ou de que os outros mudem. Nós precisamos mudar, é a nossa vida. E o bom é saber que o poder para mudar a nossa vida está em nós. Não depende de outros, não depende de terceiros. Deus está sempre disposto a te abençoar e te ajudar na mudança, e se você estiver também disposto, se você buscar a Deus, você vai alcançar isso. O texto começa falando de esquadrinhar, submeter a um esquadro, ou seja, nós precisamos medir, avaliar, colocar em ordem, alinhar com os princípios corretos. É isso que o texto está nos dizendo. Esquadrinhemos o nosso coração, a nossa vida. Então, infelizmente, muitas pessoas nunca avaliam a sua própria vida. Passam a vida sem parar para fazer uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo. As pessoas entendem os problemas, entendem que estão passando por problemas, mas não olham para dentro de si para avaliar o que é que eles precisam mudar. Alguns fazem isso por loucura, por não entenderem realmente como é importante fazer essa avaliação, e outros simplesmente por comodismo, preferem olhar para os outros e projetar a expectativa de que os outros mudem. É mais fácil esperar isso dos outros do que olhar para si mesmo e realmente encarar o desafio de mudar. Mas você não precisa ser confrontado pelos outros, você pode confrontar a si mesmo. Quando você esquadrinha, quando você examina a sua vida, quando você a coloca à prova, você não vai ser confrontado pelos outros, você mesmo vai fazer isso e vai alcançar a mudança que você precisa. 1 Coríntios 11, 31 diz isso: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros. Quando você coloca a sua vida à prova, você mesmo pode ter a experiência de corrigi-la, de melhorar, de crescer e não precisar passar pela dor de ser julgado, de ser criticado, colocado à prova pelos outros. Então, Deus está sempre pronto a fazer isso e você precisa ter esse desejo, essa prontidão,
em colocar a sua vida à prova. Salmo 139, versículos 1 a 3 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Quando você entende que Deus conhece todos os seus caminhos, você não tem medo de colocá-los à prova. Você não tem medo de pedir que Deus coloque a sua vida num esquadro, que Deus coloque a sua vida num prumo, que Ele meça, que Ele avalie, porque você sabe que Ele conhece todas as coisas, e Ele conhece o teu coração, conhece a tua vida, e o melhor de tudo, Ele te ama. Então nós não precisamos ter medo de sondar as nossas vidas. Certa vez, uma pessoa esteve um tempo afastada da igreja, e quando eu a encontrei, ela voltou a frequentar o culto. Eu disse que tinha notado a sua falta e tal, e a pessoa me respondeu assim: pastor, eu estava com a minha vida um pouco errada, e eu não vim na igreja porque eu tinha certeza que Deus ia falar comigo. Ou seja, numa loucura momentânea, a pessoa estava tentando fugir de Deus, estava tentando se esconder de Deus. Você não precisa fazer isso, porque Deus é bom e Ele te ama. Mesmo nos momentos difíceis da tua vida, mesmo quando esquadrinhar a nossa vida, olhar para dentro de si e muitas vezes encontrar coisas negativas, coisas que nos envergonham ou nos desafiam, é melhor estar na presença de Deus. É melhor fazer isso diante de Deus, que te ama e que tem o poder para mudar a sua vida, do que deixar as coisas como estão e fingir que os problemas não existem e tentar mascará-los de alguma maneira, tentar escondê-los dos outros. Nada melhor do que ser transparente diante de Deus e orar, como também no Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista ora, dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que todos nós precisamos fazer. Ninguém escapa da realidade de ter problemas, de ter pecados, de ter áreas na vida que ainda precisam ser mudadas. Nenhum de nós atingiu a perfeição. Muito pelo contrário, nós percebemos quando somos sinceros diante de Deus, quando somos confrontados na palavra, que muitas coisas precisam ser mudadas ainda. E quando você tem esse coração sincero, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, aí sim você pode saber que o seu ano novo vai ser realmente bom, que esse 2023 vai ser um ano de mudança, de transformação, e que a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Amém? Segundo lugar, eu quero mostrar para você qual é o esquadro. Nós estamos falando sobre a disposição de mudar, de olhar para dentro de si, avaliar os seus caminhos, medir. Mas qual é o esquadro? Qual é o padrão pelo qual eu vou avaliar a minha vida? A palavra de Deus e o Espírito Santo. É a resposta que eu tenho para você. O esquadro é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o esquadro, o instrumento para medir, para avaliar a minha vida, não é a minha própria opinião, não são os meus conceitos, não é a minha vontade, não é a minha inteligência, a minha capacidade de avaliar as coisas. Também não pode ser algo fora de mim, como, por exemplo, a família. Se a família diz que eu estou bem, então eu estou bem. Não, eu preciso saber diante de Deus se eu estou bem. Então o esquadro não é a família, não são os amigos, o esquadro não é a religião, o esquadro não é nem mesmo o pensamento do mundo atual. Algumas coisas podem estar certas para o mundo nos nossos dias e podem estar erradas diante de Deus. O único padrão, o único instrumento para medir, avaliar a tua vida é a palavra de Deus. Como diz o texto que a gente acabou de ler, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É diante de Deus que eu preciso começar esse ano refletindo o que é que o Senhor tem para a minha vida. Os meus planos, os meus sonhos, as minhas expectativas para esse novo ano
não podem ser fruto apenas do desejo do meu coração, dos meus pensamentos naturais, mas tem que ser aquilo que agrada o coração de Deus. É diante dele que eu preciso me dobrar a minha vida, submetê-la ao esquadro que é a sua palavra. Mudar não é uma coisa fácil, gente. Eu tenho certeza de que você já tentou mudar algumas vezes e notou o quanto é difícil. Possivelmente você, como quase todo mundo, já colocou alvos para um novo ano, expectativas e esperanças, e depois de pouco tempo se viu frustrado por não alcançar aquilo que você desejava. É muito frequente acontecer aqui na igreja. Eu sempre digo para os meus irmãos aqui, os pastores, quando vai chegando próximo do final do ano, muita gente começa a ligar para a igreja para pedir uma oração, pessoas que estão desesperadas, e eu noto que o que acontece é que eles tinham uma expectativa de mudança, e quando começa a chegar o final do ano, eles se dão conta de que o ano vai acabar, e a sua bênção não chegou, a mudança que eles desejavam não chegou, eles começam então a ter um certo desespero. Eu quero dizer para você, você não precisa ter essa frustração. Se você colocar a sua vida diante de Deus e buscar na palavra de Deus a direção, você vai encontrar o caminho que você precisa. Amém? Mudar não é fácil, mas é possível com o poder da palavra de Deus. Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura. Você pode confiar na palavra de Deus, e ele é escudo para os que nele confiam. Você pode se refugiar em Deus. Ainda em Lucas 11, 28, diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus dizendo: bem-aventurados, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, ouvir, receber, guardar essa palavra é o que vai fazer com que você tenha um ano novo muito abençoado. Amém? Mas você não tem somente a palavra. Não que a palavra de Deus seja pouco, mas existe algo mais ainda que Deus preparou para que você possa sondar o teu coração, para que você possa esquadrinhar, avaliar a tua vida, não somente para entender o que está errado, mas para entender qual é a fonte, qual é o caminho para que as coisas sejam consertadas, para encontrar o poder para que as mudanças aconteçam. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Quando você ora, quando você tem o seu tempo com Deus, você está lendo a palavra de Deus, que é a palavra viva, poderosa, que nós acabamos de falar, mas o Espírito de Deus também está agindo na tua vida e fala com você. Jesus avisou isso quando lá em João 16:13 ele disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier o Espírito da verdade, ele já veio e vai guiar você, guiar a tua vida em toda a verdade. O Espírito de Deus fala conosco. Você deve ter essa expectativa. Quando você for orar, tenha a expectativa de ouvir a Deus. Não chegue diante de Deus apenas para despejar os seus problemas, os seus pensamentos, e depois diga amém e vá embora. Não. Ore a Deus, pronto para ouvir, consciente de que o Espírito de Deus habita em você, e que essa é uma bênção tão tremenda, tão maravilhosa, que leva você muito além do limite natural. Quando nós chegamos diante de Deus e esperamos apenas que vamos conseguir mudar por uma atitude nossa, nós confessamos o nosso erro, pedimos perdão pelo que fizemos de errado, e a gente confia que a gente vai sair dali e fazer diferente. Frequentemente a gente quebra a cara. Frequentemente a gente acaba sendo decepcionado e vendo que por nós mesmos a gente não consegue mudar as coisas. Mas quando você está alimentado na palavra de Deus, e você no teu momento de oração, abre o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar, e Deus fala com você, te mostra exatamente aquele ponto, que talvez, se outra pessoa te dissesse, você reagiria. Se alguém dissesse você está errado aqui, você ficaria ofendido. Talvez você tentasse se justificar, mas quando o Espírito de Deus fala com você, você não tem para onde ir. Você tem que dizer: sim, Senhor, é verdade, o Senhor me conhece, se o Senhor está falando, o Senhor tem razão, e eu quero mudar. Então,
A direção do Espírito, juntamente com o poder da palavra, forma uma arma tão poderosa que realmente vai dar a você condição de esquadrinhar, entender o que está errado na tua vida. E ao entender o que está errado, entender também qual é o caminho para a vitória, o que é que precisa ser mudado, como as coisas podem acontecer. E aí você vai escapar dessa armadilha que a gente tem nos finais de ano, em que a gente lança esperanças, mas são esperanças vazias. Esse ano vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque vai. Não, não é assim. Para que seja diferente, é preciso que algo aconteça. E a primeira coisa que você precisa fazer, então, esquadrinhar, colocar a sua vida à prova. E onde é que você vai encontrar esse instrumento perfeito para avaliar a tua vida e para trazer as soluções? Quando você se submete à palavra de Deus e à direção que vem do Espírito Santo. Amém? E por fim, eu quero te mostrar qual é a atitude correta que nós temos que ter diante dessas coisas. Porque o texto, eu vou ler novamente aqui o versículo para você, de Lamentações 3, 40 e 41, ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor, é preciso que haja uma atitude. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Então eu quero dizer para você, a atitude correta que nós precisamos ter quando submetemos a nossa vida a Deus é aceitar integralmente a sua vontade. O que Deus espera encontrar em nós para que Ele possa mudar a nossa vida, o que Deus espera encontrar em nós para que a nossa vida possa ser diferente, para que esse ano possa ser diferente, é uma atitude de submissão completa à sua vontade. É uma atitude de arrependimento. O texto fala de se voltar para Deus, de levantar não somente as mãos, mas também o coração, porque eu posso levantar as mãos no ato de adoração e ser apenas um ato formal, um ato religioso, mas quando eu levanto juntamente com as mãos o coração, então Deus encontra o caminho para que Ele possa abençoar a sua vida, para que Ele possa transformar a tua vida. Amém? Então, não basta mudar algumas atitudes, não basta você começar o ano dizendo eu vou mudar A, B e C, você precisa deixar Deus mudar o coração, a fonte de todas as coisas. Se a fonte for mudada, os resultados que vão vir dali vão ser transformados também. Então, permita que Deus transforme seu coração. Se a sua atitude não está correta diante de Deus, diante das pessoas, se algo precisa ser mudado, permita que Deus fale ao seu coração e mostre o que tem que ser feito. Amém? Algumas pessoas dizem que mudaram interiormente, mas se as atitudes não expressarem isso, não forem um sinal claro dessas mudanças, então não é uma mudança verdadeira. É preciso, como eu falei, coragem para mudar, para que seja esse novo ano, esse momento de reavaliação, seja mais do que uma esperança vazia, para que seja realmente um momento de endireitar caminhos, é preciso que a gente tenha coragem. Coragem, em primeiro lugar, para buscar Deus, para ouvir o que Ele tem para dizer para nós, para permitir que Ele sonde os nossos corações, sonde as nossas motivações, para que cada atitude, cada área da nossa vida possa ser colocada num esquadro e seja medido, olha, isso aqui corresponde à vontade de Deus, ou isso aqui não corresponde à vontade de Deus e aqui precisamos fazer ajustes. É preciso coragem para se submeter, é preciso coragem para olhar para dentro de si e perceber que ainda há tanta coisa que precisa ser mudada. Sabe, quando a gente começa a caminhar na vida cristã, uma das grandes ciladas que muita gente cai nela é quando a gente acha que está bom já. Já caminhei o suficiente. A maior parte dos crentes tem uma vida mediana, eu já estou um pouquinho acima, eu já fiz alguns cursos na igreja, eu já estou servindo no ministério, eu dou o meu dízimo, eu já sou uma boa pessoa. E é quando a pessoa encarna esse papel do bom crente e acredita que já está tudo bem, que ele é melhor do que a maioria e que ele não precisa mais mudar tantas coisas, quando ele para de submeter a sua vida, de fazer aquela oração, sonda-me, Senhor,
prova os meus caminhos, vê se há algum caminho mau. Quando ele para de orar assim, quando ele para de permitir que o Espírito de Deus mostre a ele o que ainda tem que ser mudado, quando ele está muito preocupado em manter as aparências e manter o seu status religioso, o seu status de bom cidadão, de gente boa, de um bom crente, é que ele começa a entrar numa cilada e começa a esfriar espiritualmente, começa a se distanciar da vontade de Deus e muitas vezes se torna um religioso. Não permita que isso aconteça na sua vida. Seja qual for o estado em que você se encontra neste momento, seja de alguém já com muitos anos de vida cristã, seja o estado de alguém que já serve a Deus de muitas maneiras, ou seja alguém que está iniciando, ou alguém que tropeçou e caiu e precisa se levantar, não importa. Se a sua atitude for a que esse texto nos mostra, de ser humilde diante de Deus, de submeter-se a Deus, permitir que Ele esquadrinhe, que Ele avalie, que Ele olhe para tudo que está dentro do teu coração, se você submeter isso a Deus de uma maneira corajosa e disser: Deus, eu quero realmente mudar, eu quero ter um ano diferente, não somente um ano diferente, eu quero ter uma vida diferente nesse ano, Deus vai abençoar a sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e você não precisa fugir dela nunca. Faça essa oração do Salmo 139, eu vou ler mais uma vez o versículo para você. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se essa oração for a direção de Deus para a sua vida nesse novo ano, se você tomá-la como uma direção de Deus para a sua vida, se você repetir essa oração todos os dias, de maneira sincera diante de Deus, se você começar os seus dias declarando essas palavras na tua vida, Deus vai endireitar os seus caminhos e você vai ter um novo ano muito abençoado. Amém? Eu quero orar pela sua vida, peço que você, onde estiver, ore junto comigo agora. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus. Talvez você esteja já nesse primeiro ano, no primeiro dia do ano, assistindo um vídeo, participando de um culto, ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. A coisa mais importante na vida é fazer essa oração e dizer: Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu creio que Jesus é o meu Senhor. Se você quer fazer uma oração de entrega da sua vida nessa manhã, ore agora junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que ali na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados e hoje eu peço que o Senhor entre na minha vida. Eu estou cansado de tentar por mim mesmo, eu preciso do teu poder, eu preciso que o Senhor me perdoe, me aceite na tua família, me aceite como parte da tua família, que o teu Espírito entre na minha vida e transforme tudo o que precisa ser transformado. Guia-me e guarda-me por toda a minha vida, eu sou teu servo, tu és o meu Senhor. Confesse agora Jesus como teu Senhor. Se você está fazendo isso, há um QR Code aí na tela e nós vamos entrar em contato com você para orar pela sua vida, se você usar esse QR Code para entrar em contato com a gente. Eu quero orar também por todos nós que estamos nesse primeiro dia do ano, submetendo nossa vida aqui, entrando nesse culto juntos, ainda que virtualmente, através da internet, mas estamos juntos aqui, buscando a Deus. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, eu não quero fazer planos da minha cabeça, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Ore nesse momento e coloque sua vida diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, cada vida que está recebendo nesse momento essa palavra, Deus, que eles possam ser cheios do teu Espírito, que o Senhor venha quebrar qualquer pensamento, sentimento, emoção que esteja em desacordo com a tua palavra e venha implantar em nós, através do teu Espírito, a tua palavra, a verdade que é a tua palavra, para que nós fundamentemos a nossa esperança, nossa expectativa, nosso desejo de um novo ano, na tua vontade e no teu poder, não no nosso poder natural, na nossa boa vontade de querer fazer algo simplesmente, mas que esse desejo de fazer algo, esse desejo de mudar, seja regado pela tua palavra, dirigido pelo teu Espírito, para que haja realmente um poder eficaz que nos leve a caminhos novos, caminhos planos, caminhos endireitados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém.